Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos, mais um estudo bíblico em que nós queremos nos dedicar ao estudo da palavra, em que nós queremos nos dedicar ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, com o livro de Atos, hoje dia 14 de outubro, os capítulos 21 a 24. Vamos juntos. Iniciando pelo capítulo 21, onde nós temos os seguintes destaques: Paulo vai a Tiro, Cesareia e Jerusalém, e Paulo é preso no templo. Vamos à leitura dos 40 versículos. Na Nova Almeida atualizada, inicia assim: Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte chegamos a Rhodes, e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Assim diz o Espírito Santo. É isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: O que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minason, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei? Eles foram informados que você ensina a todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você, e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo.
contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço, e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia, gritando: "Mate-o!" E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: "Seria possível dizer algo para o senhor?" O comandante respondeu: "Você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto?" Paulo respondeu: "Eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo." Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo... E até aqui é a leitura exatamente do capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos, então, para a leitura ainda do capítulo 22 e depois vamos retomar, porque você percebe que exatamente paralisa o capítulo 21 quando Paulo vai falar. Então vamos ver a apresentação da defesa de Paulo e depois a consequência, Paulo livra-se de ser açoitado. Vamos à leitura destes 30 versículos do capítulo 22. Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: quem é o Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se,
receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. E ele me disse, ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse, vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Até este ponto a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto, fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado, para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava, será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano, sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo, diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu, sou. E o comandante disse, eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu, pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Até aqui a leitura do capítulo 22. Agora, retomando um pouco, já desde lá do capítulo 21, percebemos que, logo depois daquela despedida, seguindo viagem, Paulo e seus companheiros chegaram a Tiro, e após outra despedida, eles foram navegando ao longo da costa até chegarem a Ptolemaida, que fica a 60 quilômetros ao sul. E no dia seguinte a Cesareia, mais 60 quilômetros ao sul, onde Filipe ainda morava. Paulo estava determinado a ir a Jerusalém, e nada conseguia demovê-lo disso, e nem mesmo uma profecia sobre que ele sobreviria naquela cidade. Ao chegar, Paulo teve uma recepção calorosa dos seus companheiros cristãos, inclusive dos líderes da igreja. Mas estavam circulando meias verdades, como a de que Paulo ensinava os judeus a abandonarem a circuncisão e a lei. Se ele se associasse a um grupo de homens que havia feito um voto rigoroso, todos veriam que ele respeitava e obedecia à lei. E essa questão era tão séria que Lucas nem toca no assunto da coleta para os pobres de Jerusalém, que Paulo tanto valorizava. Mas antes mesmo de terminar o período do voto, um grupo de judeus conservadores da província da Ásia criou tamanha confusão que os soldados da fortaleza tiveram de intervir para que Paulo não fosse linchado. Ao receber permissão para se defender, Paulo contou a sua própria história, mas ao chegar ao assunto da missão aos gentios houve novo tumulto. Quando estava para ser interrogado sob tortura, Paulo, para a consternação geral, revelou que era cidadão romano. Jesus ficou em silêncio diante de seus acusadores, mas Paulo não. Paulo falou. Ele não hesitou em jogar um partido do sinédrio contra o outro, ao afirmar que estava sendo julgado por crer na ressurreição dos mortos. E é exatamente nessa parte que nós paramos na nossa leitura e vamos retomar no capítulo 23, onde Paulo está diante do sinédrio. E além deste destaque, nós temos como destaques a emboscada dos judeus, a carta de Cláudio a Félix e Paulo no pretório. Vamos à leitura do capítulo 23, dos seus 35 versículos. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse:
Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei, ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: Juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, foi, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: O que você tem para me dizer? E ele respondeu: Os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber, enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, para irem até Cesareia, a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride, exatamente.
E no dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores, e mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Vemos então na sequência deste relato que Paulo apresenta o seu caso ao Sinédrio. Neste momento crítico, Paulo recebe palavras de encorajamento, logo depois de colocar os fariseus contra os saduceus, que ele seria testemunha de Cristo em Roma. E isso o próprio Deus disse a ele. 40 homens juraram matar Paulo quando ele fosse levado ao Sinédrio para outro interrogatório. Mas o sobrinho de Paulo alertou o comandante a tempo de frustrar a conspiração. Os romanos tinham a sede administrativa da província da Judéia na cidade portuária de Cesareia. O tamanho da escolta que acompanhou Paulo e seus amigos na viagem, uma infantaria fortemente armada, cavalaria, tropas com armas leves, é uma indicação da instabilidade na província. Paulo foi transferido às pressas, mas acabou ficando um longo período de 2 anos na prisão. E este período foi interrompido por 3 audiências diante das autoridades, sem que houvesse uma resolução. Félix era violento, mas ineficaz governador da Judéia. Ele governou de 52 a 59 depois de Cristo, e ele acabaria sendo chamado de volta a Roma por não saber lidar com tumultos que ocorreram em Cesareia. Sua residência era o palácio construído por Herodes, o Grande. Vamos ao último capítulo de hoje, o capítulo 24, onde nós temos como destaques Paulo sendo acusado diante de Félix, Paulo apresentando a sua defesa e Paulo diante de Félix e Drusila. Vamos à leitura dos 27 versículos. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício deste povo, sempre, em todos os lugares, reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: Sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto.
os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo estas palavras que clamei estando entre eles. Hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Até aqui o capítulo 24. Então nós temos Paulo se defendendo diante de Félix neste capítulo. 5 dias após a transferência, o caso de Paulo foi apresentado ao governador romano Félix. Tértulo, com um discurso bajulatório, fez a acusação em nome dos judeus. E Paulo, confiante na justiça romana, fez um breve resumo dos fatos. O seu único crime era crer na ressurreição, segundo ele mesmo. Félix resolveu adiar sua decisão, dando alguma liberdade a Paulo. E mais tarde ele retornou com Drusila, uma judia, filha de Herodes, sua terceira esposa e provável fonte de suas informações sobre o caminho, que era assim como os cristãos eram chamados. O discurso de Paulo acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro incomodou o casal, especialmente porque Félix esperava receber suborno de seu prisioneiro. Então, os romanos e mesmo os imperadores, governadores, centuriões, claro, existiam pessoas que não eram corruptas, mas muitos eram. E aqui Félix demonstra a sua corrupção. Drusila, que eventualmente até poderia crer em Paulo, mas não creu. Eles estavam incomodados, na verdade, eles sentiram que poderiam estar em erro diante de Deus. E Félix vai fazer esse jogo, manipulando toda a situação, porque na verdade ele não quer a libertação de Paulo e ele não quer a prisão de Paulo. O que ele quer, como todos os governantes que aparecem no texto bíblico, é simplesmente popularidade. Ele quer recursos, ele quer poder, ele quer dinheiro. Retomando os principais ensinamentos, vemos que nos capítulos de hoje nós não temos assim grandes proclamações, nós não temos muitas curas, né? Não temos cura. Temos simplesmente uma narrativa de viagem, desde ali do capítulo 21, e Paulo sendo preso, e aí já é todo um contexto jurídico, de defesa, de acusação, e parece que a gente nem, em certas partes, está realmente diante de um texto bíblico, no sentido assim de que, nossa, realmente as coisas estão sendo conduzidas para a proclamação da palavra, mas na verdade, lê do engano, estamos sim. Tudo estava sendo administrado, governado, e estava sob as mãos de Deus. E mesmo diante de governantes inescrupulosos, corruptos, pecadores, diante de romanos que queriam a morte de Paulo, diante de judeus que queriam a morte de Paulo, Deus está fazendo a sua obra por meio do apóstolo Paulo. Deus está levando a mensagem da salvação. E era necessário que Paulo fosse a Roma. Era necessário que a palavra fosse proclamada a Roma, ainda que fosse por intermédio de um prisioneiro. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã nós retornaremos com a conclusão do livro de Atos. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.